9 de maio, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. E a palavra diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Amém. E graças a Deus. Para vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Faça o mesmo nas demais redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Estão aqui na descrição. Acessem www.portalprontosocorro.com. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Paulo inicia este capítulo tratando da salvação de gentios e de judeus, empregando expressões abrangentes e escatológicas, aparentemente em termos da sua redenção futura. Popularmente se pensa em assuntos complicados a respeito da salvação universal ou do futuro de Israel como povo, ou até sobre os eventos contemporâneos e futuros a respeito do país moderno de Israel. Mas aí está o perigo de negligenciar o que Paulo está fazendo e por que ele fala estes termos. Em toda a carta aos Romanos, a preocupação imediata de Paulo está em seu ministério atual. E seu ministério ainda sofria de críticas agudas. Acusaram Paulo de traição aos judeus e, por consequência, traição às Escrituras, pois Paulo não exigia a circuncisão dos convertidos gentios. Quase toda a carta aos Romanos, especialmente o capítulo 1 a 11, trata da defesa de Paulo diante dessas acusações. Continuando, Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Israel finalmente aceitará a salvação de Deus em Cristo. Para uma análise mais profunda, preste atenção. Este capítulo é do tipo profético. Foi pelo espírito de profecia que o apóstolo previu a rejeição dos judeus, o que ele supõe nos 2 capítulos anteriores, pois quando ele escreveu esta epístola, eles não foram de fato rejeitados, visto que sua igreja e sua comunidade estavam de pé. Mas o evento provou que ele era um verdadeiro profeta, pois sabemos que, em cerca de 10 ou 11 anos após a escrita desta carta, o templo foi destruído, a política judaica derrubada, e os judeus expulsaram a terra prometida, que eles nunca puderam recuperar até hoje. Isso, primeiro, confirma os argumentos que o apóstolo apresentou para estabelecer o chamado dos gentios, pois os judeus são de fato rejeitados. Consequentemente, nossa vocação não é de fato invalidada por qualquer coisa que eles tenham sugerido, relativo à perpetuidade da dispensação de mosaical. Mas essa dispensação, sendo totalmente subvertida, nosso título para os privilégios da Igreja e do povo de Deus permanece claro e forte. A instituição constitucional judaica poderia estabelecer objeções móveis contra a reivindicação, e o evento silenciou todas as objeções desse trimestre. Em segundo lugar, a efetiva rejeição dos judeus prova que Paulo é um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo que falou pelo Espírito de Deus. Caso contrário, ele não poderia ter argumentado tão completamente sobre um caso que ainda estava por vir e sobre o qual não havia nenhuma aparência no estado das coisas, quando ele escreveu esta epístola. E isso deve nos dispor a prestar muita atenção ao presente capítulo, no qual ele discursa sobre a extensão e a duração da rejeição de seus compatriotas, para impedir que sejam insultados e desprezados pelos cristãos gentios.
E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Paulo diz: Deus não terminou com Israel ou os israelitas. Olhe para mim como prova, estou salvo. Paulo não está se referindo apenas ao fato de que ele foi salvo, mas ao modo como ele foi salvo. Lembre-se, antes de sua conversão, Paulo, anteriormente chamado de Saulo, perseguiu agressivamente a igreja e aprisionou os seus membros. Então, depois de um encontro audível e visível com Jesus, seus olhos se abriram e ele foi salvo. Paulo respondeu de acordo em Atos capítulo 9, versículos 20 a 22. Imediatamente ele pregou a Cristo nas sinagogas, dizendo que este era o Filho de Deus, que invocou este nome e veio aqui para trazê-los prisioneiros diante dos principais sacerdotes. Mas Saulo estava muito mais inflamado e confundiu os judeus que moravam em Damasco. Este é um relato do que acontecerá com toda a nação de Israel, de acordo com Zacarias capítulo 13. Acontecerá durante o período da tribulação, quando Jerusalém for cercada e Israel estiver prestes a ser destruído. O Senhor Jesus aparecerá e Israel, assim como Paulo, entenderá que cometeu um erro gigantesco. Eles se voltarão para ele e serão salvos. Portanto, Paulo é uma sombra profética do que acontecerá com a nação de Israel. Em nossa passagem de hoje, Paulo aponta para si mesmo e diz: Ei, veja a minha conversão. É uma ilustração do que vai acontecer com Israel. Reflita, você já olhou para alguém e pensou: ele nunca aceitará Jesus, e depois ficou surpreso com a forma como essa mesma pessoa foi salva e a sua vida mudou? A história é sempre a mesma. Houve uma reviravolta, talvez uma crise, e alguém estava lá para guiá-lo até Jesus. Você ainda está presente na vida daqueles que permanecem ter rejeitado Jesus? Não desista. Deus não desistiu. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. Muito obrigado por não ter esquecido de nós. Obrigado por não ter desistido de nós, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco a consolar no tempo da tribulação, nos momentos de angústias. Agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos guardando de todo mal. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não desista, compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário. Nos recomendem e que Deus nos abençoe.